ficou faltando a gente fazer um complemento aí de algumas questões do Renascimento. Então vou fazer essa segunda parte, tá, do vídeo sobre o Renascimento cultural, e eu vou tratar basicamente de uma obra do Michelangelo e um trecho de uma obra do Shakespeare, para a partir daí debater um pouquinho essas questões que ficaram ausentes do primeiro vídeo, né? A obra do Michelangelo que eu queria conversar um pouquinho com vocês, acho que todo mundo conhece, é aquela chamada Criação de Adão, que é... Vamos ver se dá pra... Essa daqui não dá pra ver, né? Agora deu. A Criação de Adão. Então aqui você está vendo, de um lado, Deus, e do outro, o primeiro homem, né, dentro da crença cristã, Deus se conectando com o homem, né? Deus se conectando através de um toque de dedos aí, entre Deus e Adão, Adão representando o primeiro homem. Então, é como se Deus tivesse, a partir desse gesto, né, que sugere uma conexão, é como se Deus estivesse concedendo ao homem algumas características, algumas condições, algumas habilidades, algumas capacidades, entre elas a da razão, né? E uma linha de entendimento interessante a respeito a partir da interpretação dessa obra, é que essa obra revela esse espírito nascente antropocêntrico que não abandona o teocentrismo de forma cabal, de forma completa, né? É como se o antropocentrismo se alimentasse do teocentrismo à medida em que o homem se nutre dessa contribuição divina, né? Então o homem está recebendo de Deus uma condição especial, né, diante da natureza, diante do universo. E então não dá para dizer que o teocentrismo morreu, né, com o Renascimento. Pelo contrário, a partir do momento que o homem se considera poderoso, ele considera que esse poder é uma espécie de uma bênção, de um presente de Deus, né? Então, à medida em que o antropocentrismo ganha corpo, ele ganha corpo em função do teocentrismo, tá? Outra questão importante aí, que a gente acabou não falando no primeiro vídeo e que vale a pena se destacar, é falar um pouquinho mais do Shakespeare, né? da importância dele para a obra renascentista, porque Shakespeare ele era um cara que escrevia peças de teatro, né? Ele não escrevia livros exatamente, ele escrevia peças de teatro, e essas peças de teatro se tornaram livros com o passar do tempo. E ele foi um dos renascentistas, né? Nem todos conseguiram essa condição. Ele foi um dos renascentistas que fez muito sucesso no seu tempo, né? E ele foi um cara que soube congregar valores e sensações e sentimentos da sua época, né? E soube mostrar isso de uma maneira muito clara e que tocou demais, né, o coração das pessoas na sua época, e que continua tocando, porque se você perceber que algumas concepções que nós temos hoje, até hoje, a respeito de alguns valores é a mesma, exatamente a mesma daquelas da época do Shakespeare, daquelas que o Shakespeare concebeu ou apresentou, digamos, para a sociedade europeia. Aí a gente percebe, né, essa linha de permanência na história e a importância da obra shakespeariana. Então, tem uma das obras do Shakespeare chamada Júlio César, né? E aí a gente percebe uma outra referência clássica do Renascimento, que é esse resgate, né, da cultura clássica do mundo greco-romano, né? Júlio César era um imperador romano, então o Shakespeare
ele vai fazer um livro sobre o Júlio César e tal. E há uma passagem do livro Júlio César de Shakespeare muito emblemática para o Renascimento, para o entendimento do que é o pensamento renascentista, que diz o seguinte: em certos momentos, os homens são donos de seus próprios destinos. Poucas vezes a gente teve tão escancarado um princípio renascentista antropocêntrico, né? Os homens são donos dos seus próprios destinos, quer dizer, o homem constrói a sua própria história. É a própria definição do que a gente passou a entender como antropocentrismo, né? Ele deixa da forma mais evidente possível o que é o antropocentrismo, e a gente entende o antropocentrismo a partir dessa frase, né, dessa obra do Shakespeare. Há uma outra característica muito interessante, muito importante do trabalho de Shakespeare, que é em relação ao amor. O Shakespeare ele trabalha muito essa temática do amor e ele traz o amor moderno à tona, né? A maneira como as pessoas se relacionavam e se relacionavam com o amor até então, ou até a Idade Média, era um pouco diferente da maneira como nós, a partir da Idade Moderna, tratamos o amor, vivemos o amor, né? Para nós, o amor é uma expressão de liberdade. E quem, de alguma maneira, manifestou esse conceito de amor-liberdade para o mundo, primordialmente, foi o Shakespeare, né? E se nós pegarmos todas as obras românticas, né, da cultura de massa, ou da cultura popular, ou até parte da cultura erudita, o cinema, por exemplo, né, os filmes de Hollywood que tratam desse tema, é a mesma abordagem dada pelo Shakespeare lá atrás, né? O amor como o desejo de duas pessoas, e esse desejo ele encontra obstáculos, e aí essas duas pessoas vão tentar vencer esses obstáculos para realizar o seu amor. Ou seja, é uma vontade de realização de uma liberdade individual, né? De duas liberdades individuais que se encontram, e aí está o amor, e buscam então superar algumas adversidades para viver esse amor, né? Porra, todas as histórias de Hollywood, vai no Telecine Tout, né? É isso, Telecine Tout. Porra, todos os filmes são isso, né? Todos os livros românticos, de amorzinho romântico, é isso, a base da história é essa, né? E Romeu e Julieta fundou essa perspectiva histórica, né, de como lidar, como viver o amor. Uma das últimas e mais bem acabadas versões desse amor shakespeariano, sem dúvida, é aquele episódio de Black Mirror, o episódio 4 da última temporada, Hang the DJ. Né? Aquilo é Romeu e Julieta do século 22, né? Sem tirar nem pôr. Duas pessoas que querem ficar juntas e fazem de tudo para ficarem juntas, não entendem porque que o mundo as impede de ficarem juntas, e aí elas vão, durante toda a narrativa e tal, durante toda a trama da história, elas vão tentar se aproximar, elas vão sonhar com essa união, né? Não vou dar spoiler do final. Mas o amor que a gente vive hoje é um amor shakespeariano, quer dizer, muita gente considera o Shakespeare até como o fundador do mundo moderno, né? Mas dá para dizer que ele é um dos fundadores do pensamento moderno, da vida moderna, né? Do estar no mundo dentro dessa concepção moderna que a gente experimenta até os dias atuais. Certo? Então, era isso que eu acho que tinha ficado faltando e que é importante a gente pontuar também a respeito do Renascimento. Certo? Até a próxima.